Senhores, vamos fazer um ranking dos clubes brasileiros. Um ranking que leve em consideração toda a história dos clubes brasileiros e que tente, de certa forma, quantificar essa história em números, né? Eu sei que é uma tarefa inglória, já vamos falar o porquê disso, mas acho que dá para a gente fazer alguma coisa legal. E eu tive a ideia de fazer isso lendo o ranking da Folha. A Folha de São Paulo todo ano traz um ranking dos clubes. Eu sempre li aquele ranking da Folha. É uma iniciativa interessante que eu respeito, é bem intencionado, mas comete alguns erros grosseiros, né? Então eu acho que para a gente fazer um ranking legal, um ranking justo, nós temos que sanar alguns equívocos aí do ranking da Folha para poder fazer uma coisa mais bem feita, né? Aí resolvi procurar o ICHEE, o Instituto Catalônico de História e Estatística Esportiva, um renomado instituto de pesquisa, e pedi a eles que criassem, portanto, um ranking de clubes, um ranking mais justo, um ranking mais correto, que partisse de premissas mais justas e que usasse critérios mais realistas e mais coerentes para a criação de um novo ranking. Ranking esse que certamente serviria de referência no cenário nacional daqui em diante. Antes de mais nada, deixar registrado aqui que ranking é sempre uma coisa problemática, né? Por quê? Porque não tem como você fugir do anacronismo, né? Imagina que hoje a gente vai definir, por exemplo, os valores dos campeonatos. Você vai colocar lá o Campeonato Paulista Brasileiro vale 30, o Paulista vale 10. Ok. Isso hoje talvez seja verdade, mas não era no passado, né? Nos anos 70, o Paulista era mais importante. Falo isso sem a menor sombra de dúvidas, entendeu? E hoje já é outra coisa. A Libertadores, muito antigamente, ninguém dava a mínima. Hoje todo mundo quer ganhar a Libertadores. Ou seja, como fazer isso? Não dá para fazer, né? A única maneira justa de se fazer isso seria voltar no tempo e dar pontuações maiores ao longo do tempo, né? Então o Paulista de tempo a tempo valia tanto, dessa época a essa época vale menos, né? Mas fazer isso a gente monta um Frankenstein aqui, né? Não tem como fazer um negócio bem linear e bem bacana se for fazer desse jeito, fica complicado, né? Então, ok, vamos aceitar que não tem como fugir do anacronismo, vamos aceitar que não tem como não ser injusto e vamos tentar fazer o melhor possível que eu acho que dá para fazer. Acho que o primeiro grande problema do ranking da Folha é o peso que a Folha dá para os vice-campeonatos. Só para você entender, a Folha dá cerca de 70% do valor de um título para o vice, né? Então, por exemplo, a Folha dá 10 pontos para o título paulista. Então, se você for campeão paulista, você faz 10 pontos. Se você for vice-campeão paulista, você faz 7 pontos. Isso nos gera um problemão aqui, né? Porque, então, pela lógica da Folha, se você for vice-campeão 3 vezes, você faz 21 pontos. Se você for bicampeão, você faz 20. Não faz sentido, né? Ou seja, é melhor ser 3 vezes vice do que ser bicampeão? Não tem lógica isso, né? Eu vou mais longe. Vocês preferem isso? O que vocês preferem? Ser 3 vezes vice ou uma única vez campeão? Todo mundo vai falar, prefiro ser uma única vez campeão, né? Aquele momento histórico eterno, né? Ninguém abriria a mão disso por causa de 3 vices. Vou mais longe. Vocês preferem 10 vice-campeonatos ou um título? Mais uma vez, todo mundo que eu perguntei falou eu prefiro um título do que 10 vices. Ou seja, já ficou comprovado aqui que não dá para pontuar o vice, né? Ah, o brasileiro não valoriza o vice-campeonato. Foda-se, cada um com seus problemas. Não é esse o ponto aqui. O ponto é, no nosso ranking, o vice não vai entrar, beleza? Bom, outro critério que a gente tem que definir. Quais são os títulos que vão entrar? Quais os campeonatos que vão entrar? Eu acho que é simples, né? Os estaduais, que fizeram a história dos clubes do Brasil, são importantíssimos na história. Todos os clubes brasileiros foram forjados na disputa dos campeonatos estaduais, são um diferencial que o Brasil tem com relação ao resto do mundo, não tem como fugir disso. Pelo contrário, temos que ter orgulho disso. É a prova do tamanho do Brasil, né? Então os estaduais certamente vão valer. O Rio-São Paulo, durante muito tempo, teve um caráter de campeonato nacional, numa época que Rio e São Paulo polarizavam as conquistas. Tem que contar também, mas eu tomaria o cuidado de, no nosso ranking final, não colocar o Rio-São Paulo. Por quê? Porque como eu quero fazer com os 12 clubes grandes, não é justo para gaúchos e mineiros que entre o Rio-São Paulo. Pô. Mesmo que a gente coloque o Sul-Minas. Não tem o mesmo peso, não foi disputado com tanta frequência, não me parece justo. Então eu vou deixar o Rio-São Paulo para colocar num ranking especial que eu vou colocar no final, só entre os times de São Paulo e Rio. Ali o Rio-São Paulo tem que entrar. Mas para um geral não vai entrar, tá? Os outros títulos que vão entrar, a Taça Brasil, depois veio o Robertão, depois o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Taça Libertadores, o Mundial Interclubes e o Mundial da FIFA que vem depois. Aí você deve estar pensando, pô, e a Mercosul? Mercosul, Comebol, Sul-Americana. Não vai entrar? Não, não vai entrar. Por que não vai entrar?
Quando o Santos ganhou a Mercosul em 98, 90 alguma coisa, contou como o fim da fila? Não, né? Ou seja, não é um título de primeira linha, não é um título de primeira grandeza. Aliás, vou mais longe. Esses campeonatos seria que meio que uma série B da Libertadores, né? Hoje, então, isso ficou mais evidente do que nunca. Bem antigamente, não. O time que jogava Libertadores podia jogar Mercosul. O Corinthians chegou a fazer isso algumas vezes, inclusive. Hoje já não. Hoje já classifica 8 ou 9 para a Libertadores e o resto vai para a Sul-Americana, né? Ou seja, é a segunda divisão da Libertadores. Eu não vou contar a segunda divisão, tá? De nenhum. Tá? Segunda divisão do Campeonato Paulista não vai valer para o São Paulo, segunda divisão do Campeonato Brasileiro não vai valer para nenhum dos grandes que caíram, assim como a Sula também não vai entrar no nosso ranking com todo respeito, tá? Recopa Sul-Americana. Eu poderia colocar Recopa. O Corinthians tem Recopa, seria oportunista da minha parte. Não vou colocar, porque não é um título de primeira linha. Sem falar que ele é meio absurdo, né? Você pega o campeão da primeira divisão da Libertadores, que é da América do Sul, que é a Libertadores, coloca para jogar com o campeão da segunda divisão e faz um joguinho aí. Pô, pelo amor de Deus. A Recopa é meio constrangedora, né? Não vai entrar a Recopa no nosso ranking. E o Super Campeonato Brasileiro? Mais uma vez, o Corinthians já ganhou o Super Campeonato Brasileiro. Em 91, o Corinthians campeão brasileiro, jogou contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e o Corinthians foi campeão, com o gol do Neto. Poderia colocar aqui, não sou oportunista, não vou colocar, não é título de primeira linha. E a Supercopa dos Campeões da Libertadores de quarta-feira à noite, a Supercopa da Recopa dos Campeões da Supercopa... Não vai entrar. Vão entrar os títulos de primeira linha, que são esses aí que a gente acabou de falar, e que vão aparecer aqui do lado, espero que eu consiga fazer a edição decente aqui, que vão aparecer no ladinho aqui para vocês. Esses serão os campeonatos que nós vamos contar no nosso ranking, beleza? Tá, e a pontuação que vai ser dada? Quanto vai valer cada campeonato? Vou manter exatamente a mesma pontuação da Folha de São Paulo, embora eu discorde de algumas coisas. Com uma exceção, já vamos chegar lá. Então, a Taça Brasil vai valer 15 pontos, a Copa do Brasil vai valer 15 pontos, o Robertão, que já é um pouco diferente, vai valer 20, o Campeonato Brasileiro vai valer 25, a Libertadores vai valer 35, o Interclubes vai valer 30, não sei porque a Folha coloca o Interclubes como 30, vamos no 30, e o Mundial da FIFA, 40 pontos. Essa é a pontuação. E os estaduais? Pois é, os estaduais. Pela Folha de São Paulo, Paulista vale 10, Carioca vale 10, Gaúcho e Mineiro valem 7. Ok. Só tem um problema com isso. Não é justo. E por que não é justo? Eu vou mostrar para vocês na tabelinha aqui. Vejam os títulos conquistados pelos clubes de São Paulo ao longo da história e compare com os do Rio. Veja essa tabelinha que eu vou colocar do lado aqui para vocês. Coloquei todos os títulos vencidos e separei por estado. Então tá ali o estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá? E tá lá o nome de todos os títulos, então vocês podem ver exatamente quantos títulos cada clube ganhou. Então tá lá, o Corinthians, tá a lista de todos os títulos. O Corinthians dá 13 títulos, do Palmeiras dá 17, do São Paulo dá 12, do Santos dá 14, né? E ainda tem 3 que eu coloquei ali, do Guarani, do Santo André e do Paulista de Jundiaí. Já voltamos a isso. Vejam do Rio de Janeiro agora. Tá lá listado todos do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Mesma coisa para os do Sul e para os de Minas. Vocês vão ver que São Paulo, desses títulos todos, conquistou 59 títulos, do universo total de 122. Tá? Ou seja, 48% dos títulos conquistados pelos clubes do Brasil foram conquistados por times de São Paulo. É metade. É quase metade. Vejam o Rio agora, 27 títulos. Ou seja, São Paulo é 48% do total, o Rio é 22% do total. É menos da metade do que os times de São Paulo vencem. Embaixo ali dá para ver os do Rio Grande do Sul com 15% e os de Minas com 14%. Ou seja, com todo respeito, o Rio está muito mais perto do Campeonato Mineiro e Gaúcho do que do Paulista. E como se isso não bastasse, não são apenas os números dos paulistas. Vejam, os números do Flamengo são excelentes. O Flamengo ali com 14 títulos é igual ao do Santos. É menos do que do Palmeiras, mas similar a Corinthians, São Paulo. Você vê, está numa média. O Flamengo tem números, digamos, paulistas, né? Mas vejam os demais. Olha o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. Somados não chegam no Flamengo. Isso joga a média do Campeonato Carioca para baixo, não tenho culpa. Isso só comprova que o Campeonato Carioca é mais fraco. São os números que estão mostrando isso, não sou eu. Volta para São Paulo agora. O Guarani, senhores, é campeão brasileiro. E foi vice em 86, ganhou em 78 e perdeu em 86. Roubado, aliás, contra o São Paulo, uma vergonha. Mas enfim, o Guarani podia ter 2 títulos brasileiros. O Guarani existe no cenário nacional. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã. O Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil contra o Fluminense, em São Januário. Sem falar do Juventude que aprontou para cima do Botafogo ali, como vocês podem ver ali embaixo. Enfim, o futebol de São Paulo é fortíssimo. Como se isso não bastasse, você ainda tem a Portuguesa, finalista do Campeonato Brasileiro em 96. O São Caetano 2 vezes finalista do Campeonato Brasileiro.
em 2000 e 2001. E em 2002 fizeram a final da Libertadores, perderam também ainda bem, mas enfim, olha o São Caetano que já fez. O Bragantino foi finalista do Campeonato Brasileiro em 1991, ou seja, não dá, com todo respeito, não é bairrismo meu, são os números, eu estou mostrando os números para vocês. Não dá para comparar São Paulo com o Rio, simplesmente não dá. Isso faz com que eu tenha que mudar o peso dado aos estaduais aqui. Então, vamos lá. Quanto que vai valer agora os estaduais? Eu vou mostrar a tabelinha ali para vocês. Seguindo essa mesma proporção que a gente achou aqui agora, se o Campeonato Paulista vale 10, estou mantendo o da Folha. Se o Campeonato Paulista vale 10, do Rio vale 4,6. O Gaúcho vale 3,3 e o Mineiro vale 2,9. Para quem ficou com dúvida e não entendeu isso, volto naquela outra tabelinha original, aquela primeira que eu falei. De um total de 122 títulos vencidos até hoje, são todos esses títulos da tabela aqui, sem os estaduais, Taça Brasil, Copa do Brasil, Robertão, Brasileiro, Libertadores, Interclubes Mundial. Todos os títulos grandes que todos os grandes do Brasil disputam. São 122 conquistas, 59 vencidos por São Paulo, 27 pelo Rio, 19 pelo Rio Grande do Sul e 17 por Minas Gerais. Na proporção dá exatamente isso aí que eu coloquei nessa segunda tabelinha aí, que são dos pontos que vão valer cada campeonato. Então no nosso ranking, cada campeonato vai valer esses pontos que estão aí, tá? O Paulista vai valer 10, o Carioca 4,6, o Gaúcho 3,3, o Mineiro 2,9, o resto continua igualzinho, como sempre foi o ranking da Folha de São Paulo, ok? Bom, mas vocês não vão me deixar em paz se eu fizer desse jeito, né? Por mais que seja justo, e eu mostrei que é justo, vocês vão chorar. Vão falar que eu tô puxando a mão, que eu tô forçando a mão nos estaduais, que é pra fazer bem, que é pro Corinthians se dar bem. Não, porque vai fazer bem pro São Paulo, pro Palmeiras e pro Santos também. Mas aí você tira o Flamengo da brincadeira. Eu não tenho culpa se o Flamengo está num estado menor. Não tenho culpa se o Flamengo, para ser campeão carioca, tem que ganhar do Botafogo, do Vasco e do Fluminense. Para ser campeão paulista, o Santos tem que ganhar do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e mais aqueles outros pequenos que estão sempre enchendo o saco. É fato, mas tá bom, tá? Eu vou deixar de lambuja então. Vamos fazer o seguinte: o Campeonato Paulista, veja a tabela lá de novo, atualizei. O Campeonato Paulista vai valer 10, o Carioca vai valer 7, o Gaúcho vai valer 5 e o Mineiro vai valer 5, tá? É um absurdo. O Campeonato Mineiro vale metade do Campeonato de São Paulo. É uma piada, mas eu tô deixando de lambuja, tá? Exatamente para você aí do outro lado não falar que eu tô forçando a mão, que eu tô puxando sardinha pro meu lado. Então eu vou deixar assim, tá bom? A pontuação agora é essa daí. Bom, os critérios são esses, as explicações foram dadas. Vamos ver o resultado disso daí agora. Bom, vamos lá então, senhores. Vamos começar pelos campeonatos estaduais, certo? Campeonatos que foram os primeiros campeonatos disputados por todos os clubes do Brasil. É aí que nossa história começa. Então vamos ver como é que fica o nosso ranking, computados os valores dos campeonatos estaduais. Em primeiro está lá o Corinthians. De novo, não temos culpa se o campeonato estadual de São Paulo vale mais do que os outros. O Corinthians é o maior campeão do maior estado do Brasil. O Corinthians lidera nosso ranking nesse momento, então. Né? Corinthians com 30 títulos paulistas. Você vê o Flamengo ali com 37 em segundo. O Atlético Mineiro com 46 em terceiro. Palmeiras, Inter, Santos. Tá aí, bom, esse é só o começo do nosso ranking, estamos pontuando apenas os campeonatos estaduais. Então, computados os pontos que nós combinamos aqui, os devidos valores dos campeonatos estaduais, é esse o ranking que nós temos para o momento. Vamos seguir agora então e vamos somar a Taça Brasil agora. Depois dos estaduais, o Rio São Paulo já disse que vou deixar de fora por hora. Vem a Taça Brasil. Vamos ver o que acontece agora quando entra a Taça Brasil. Bom, entrando a Taça Brasil, o Santos tem 5 títulos, o Palmeiras 2, o Cruzeiro venceu uma vez e o Botafogo também venceu uma vez. Isso muda a ordem aí. O Santos vai para o segundo lugar, Palmeiras em terceiro, e segue o ranking aí, como vocês podem ver. Esse é o resultado, por enquanto, somados apenas os estaduais e a Taça Brasil. Vamos agora somar também o Robertão, Roberto Gomes Pedrosa, que foi um embrião de Campeonato Brasileiro. Incluímos o Robertão. E agora vejam, o Santos agora lidera. O Santos venceu o Robertão uma vez, o Palmeiras venceu 2 vezes, o Fluminense venceu uma vez. São esses os 3 times que venceram o extinto Roberto Gomes Pedrosa. Isso muda a classificação, o Santos lidera agora, com 315 pontos. Seguimos. Agora já temos o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro entrou, o Campeonato Brasileiro que vai valer 25 pontos aqui no nosso ranking. Vejam o que acontece quando a gente soma agora os resultados dos campeonatos brasileiros. Muda tudo novamente. O Corinthians agora assume a liderança com 475 pontos, seguido pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Bom, vamos somar agora a Copa do Brasil no nosso ranking. Quando a Copa do Brasil entra, o que acontece é isso aí, ó. Corinthians continua liderando, seguido por Palmeiras e Flamengo.
Corinthians com 3 títulos, Palmeiras com 4, Flamengo com 3, o Cruzeiro com seus 6 títulos dá uma bela de uma subida. Esses são os resultados do nosso ranking por enquanto, então, já incluídos os títulos da Copa do Brasil. Vamos agora incluir a Libertadores e ver o que acontece. Quando incluímos a Libertadores, claro, muda de figura. O Palmeiras assume a liderança com seus 3 títulos, seguido pelo Flamengo com 2, Corinthians com 1, e está lá a pontuação. Palmeiras com 615, Flamengo com 574, Corinthians com 555, e segue. E segue o nosso ranking também. Vamos colocar agora o Interclubes. Tá aí agora o que acontece quando entra o Interclubes, o Mundial Interclubes. Não muda as 3 primeiras posições, porque o Palmeiras não tem Mundial Interclubes. O Flamengo, mesmo tendo vencido uma vez, não consegue ultrapassar o Palmeiras. O Corinthians também continua onde estava. Também não venceu o Interclubes. Esses são os resultados do nosso ranking até o momento. E agora vamos fechar com o Mundial de Clubes da FIFA. Eita, olha só. Em primeiro, Corinthians. Segundo, Palmeiras. Terceiro, Flamengo. Não há nenhuma grande surpresa, né? Ou seja, é isso que acontece, senhores, quando a gente faz um ranking coerente. Um ranking que apenas retira os vice-campeonatos, que não fazem sentido, retira aquele monte de títulozinho penduricalho lá que não vale nada, mantive a coerência. Muitos desses títulos o Corinthians venceu, eu não quis computar, poderia ter feito isso, não fiz, porque eu estou querendo manter a coerência aqui, mostrar que, apesar de sermos um canal corintiano, o canal é sério, não estou aqui para ser fanfarrão, estou querendo, de fato, mostrar uma coisa bacana e que seja justa, que faça justiça à história dos clubes, né? Isso, eu acho que esse ranking que a gente mostrou aqui derruba alguns mitos, né? Derruba alguns mitos são paulinos, derruba alguns mitos palmeirenses, enfim, para São Paulino que gosta de falar que o São Paulo é o maior campeão do Brasil, tá aí. Nunca foi, né? Nunca foi. Ao longo de todo esse período aqui que eu fui colocando estaduais, fui colocando Taça Brasil, fui colocando Roberto, fui indo na ordem cronológica. E em momento algum o São Paulo liderou o ranking, né? Isso também derruba o mito daqueles que tentam difamar o Corinthians dizendo que o Corinthians só começou a ganhar em 1990. Uma estupidez que não tem tamanho, como se os títulos para trás não valessem nada, né? Não é verdade, o Corinthians ficou aí firme e forte na liderança do ranking quase que o tempo inteiro, foi ultrapassado em alguns momentos. Taça Brasil não ganhamos, Robertão não ganhamos, outros têm mais Libertadores do que nós, mas somos bicampeões mundiais, isso no final das contas fez a diferença, né? Uma pena, né? Quem não tem Mundial perdeu na reta final. Enfim, mas é um ranking que me parece muito justo, né? E eu prometi para vocês que faríamos um ranking só dos cariocas e paulistas, um ranking que contemplasse os resultados do extinto torneio Rio-São Paulo. E vejam aí como é que fica quando entram apenas os paulistas e cariocas no ranking. Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, o Santos em quarto, o São Paulo em quinto lugar. E Corinthians, Palmeiras e Santos ganharam 5 vezes cada um. O Botafogo, o carioca que mais venceu, venceu 4. Ou seja, senhores, isso só reforça aquilo que eu disse no começo com relação ao fato de não podermos dar para o futebol do Rio de Janeiro o mesmo peso que damos para o Campeonato de São Paulo. E o Rio-São Paulo, que é esse embate direto entre cariocas e paulistas, só confirma isso que eu estou falando, né? 5 títulos do Palmeiras, 5 do Corinthians, 5 do Santos, aí dá 15, mais um do São Paulo dá 16. 16 contra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cariocas. 16-10, ou seja, mais um campeonato em que os paulistas têm muito mais títulos do que os cariocas, né? Então, se fizéssemos um ranking apenas dos times de Rio e São Paulo, seria esse daí que aparece para vocês aí na tela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho danado a fazer, mas foi legal. Deu para lembrar de várias coisas e esclarecer muitas coisas, que é o papel do canal, né? Vocês sabem que o canal do Povo Escolhido é pura cultura. Espero estar contribuindo de alguma forma para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitar para agradecer ao pessoal do ICHEE, Instituto Catalônico de História e Estatística Esportiva, pelo ranking que fizeram, pelo baita trabalho que eles desenvolveram. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e vai Corinthians!